Bem-vindos ao B de Barbárie! Bom, gente, estamos aqui hoje, então, para fazer uma resenha sobre o livro Leopardo. Eu vou ser muito sincera, não tive tempo de ler o material extra que eu selecionei para fazer a resenha. Vou deixar aqui texto sobre 2 tópicos. Primeiro, sobre a importância do Ben de Quan no livro, que eu terminei e não entendi nada do porquê o cão é importante. Então, vou deixar lá embaixo. A gente descobre, então, juntos e comenta depois aqui na seção de comentários. E um outro texto que eu vi, então, que foi escrito pelo próprio Mário Vargas Llosa, que foi o curador da tag desse mês, né, do mês de maio, no caso, que escolheu o Leopardo, e ele chama E o Gato Pardo. Eu não encontrei esse texto ainda, mas eu vou procurar pra vocês. Se não tiver aqui embaixo no box de descrição e vocês souberem onde tem, manda pra mim, então. Eu vi a Tati Feltrin comentando no vídeo que ela fez sobre o livro, e ela fez umas considerações a respeito do que o Llosa fala do livro, que eu achei bastante prudente colocar aqui. Então, em primeiro lugar, eu gostei bastante da leitura do livro. Eu acho que ele é realmente um bom reflexo do seu tempo. Ele tem realmente uma leveza. 50 anos antes ali dele ser publicado, então aquela história tinha acontecido. Ele tem uma delicadeza muito bacana, ele tem uma ironia, ele tem uma melancolia muito legal ao se tratar do assunto. Eu gostei bastante, gostei de como tem metáforas bem delicadas, como aquela metáfora dos anjinhos que eu comentei no teto, como a metáfora do baile que mostra o novo em contraposição ao velho, a metáfora do quadro do Greuze, a morte do justo, são metáforas maravilhosas que foram colocadas ali. Mas o que eu acho? Esse livro, ele passou por um processo bastante complicado. Em primeiro lugar, ele foi publicado numa versão anterior, né? Porque o Giuseppe Tomasi de Lampedusa, ele fez uma versão que tinha 4 partes, depois foi aumentando. E aí, uma das versões anteriores tinha sido publicada antes. Aí descobriu-se, então, que existia uma versão maior e foi publicada a versão maior. Só que esses textos, eles foram publicados ipsis literis, como estavam feitos pelo Tomasi de Lampedusa. Ou seja, não houve o trabalho de edição. Não teve aquele trabalho em que o editor chega para o autor e fala: por que a gente não corta isso aqui? Ou por que a gente não arranja isso aqui pra cá? E eu acho que isso é bem óbvio no livro. Muitas vezes você tá lendo e você não sabe pra que aquilo serve. Pra mim, por exemplo, a 8ª parte, que acontece depois da morte do Dom Fabrício, era completamente descartável. Eu já não tava mais interessada naquilo. Os personagens principais que a gente acompanhou o tempo todo se foram. Então, sabe, focou na Concetta, que era uma personagem que desde o começo eu odiei. Então eu acho meio complicado essa questão da edição do livro. Mas, por outro lado, é um livro que representa a Itália. Eu acho que muitos países têm isso, né? Um livro que você pode colocar como, sabe, a representação, não de toda a história, mas uma representação atual, talvez. É uma boa representação, um livro que fala sobre a unificação do país. É um livro que representa muito. Não sei se a gente pode dizer que a gente tem um livro assim no Brasil. Talvez a gente tenha vários que disputem esse posto, mas a gente não diria de cara o mesmo livro, eu, você e todos os outros brasileiros, sabe? Eu acho que em algumas culturas há muito disso. Tem aquele livro, sabe? Que se você perguntar, todo mundo vai dizer. Se a gente perguntar autores, é claro que todo mundo vai falar, Machado de Assis, José de Alencar, Castro Alves. Mas será que realmente isso é o que representa a nossa história? Talvez nós nunca cheguemos a ter um que represente a história do Brasil. Eu penso muito em Macunaíma quando a gente fala disso, porque Macunaíma, ele anda por todo o Brasil, ele conhece toda essa diversidade que a gente tem, mas eu não li. Eu conheço a história por causa de uma aula magnífica que eu tive pro vestibular, na época que praticamente foi conteúdo do livro, de tão boa que era a aula. Mas pretendo ler Macunaíma. Eu acho que, por pouco que eu conheço da literatura italiana, eu acho que esse livro é uma ótima representação. O Leopardo, ele fala muito mais com o povo, mesmo sendo mostrado pelo lado da realeza. Uma coisa que eu achei bem interessante, que muita gente reclamou lá no aplicativo da tag, é que o pessoal tava saco cheio dessa puxação de saco do Tancredi, e eu concordo. É realmente muito chato quando a gente só vê uma dimensão do personagem. A gente viu o Dom Fabrício, que era o personagem principal ali, tanto como alguém muito bravo, muito enraivecido, cheio de amarguras, como um homem da nobreza, um homem educado, um homem culto. Então a gente tem uma tridimensionalidade do personagem. Quando a gente vê o Tancredi, a gente sabe que o Tancredi
Ele é maravilhoso, ele fala bem, ele é muito educado, ele se veste bem, ele sabe como agradar todo mundo, ele conversa com todo mundo na festa, ele tem uma participação política muito importante, que é de participar da revolução entendendo que aquilo ali é importante para se manter no poder, e eu vou comentar disso daqui a pouco. Então assim, qual que é a desvantagem do Tancredi? Qual é o grande problema dele? A gente não sabe. E pra mim, o personagem do Tancredi virou um personagem bem mais ou menos por causa disso. Porque eu queria saber qual que era o defeito dele. Se o defeito dele é só ele gosta demais de jogos e mulheres, sabe? Isso é muito pouco pra mim. A pessoa não tem um defeito só, ainda mais um defeito que é tratado tanto como algo passageiro, como algo perdoável, sabe? Eu quero ver algo ruim do Tancredi, é isso que eu queria ver, pelo menos, no livro. Os outros personagens não, todos os outros personagens são mostrados mais tridimensionalmente que o Tancredi. Mas talvez o relacionamento do próprio Fabrício com o Tancredi tenha impedido que o narrador tenha essa visão mais profunda do personagem. Porque o narrador, apesar dele não ser o Fabrício, ele conta a partir do ponto de vista do Fabrício, né? Pelo menos até a 7ª parte, depois Fabrício já está morto. 3 aspectos que eu vi no pós-fácil, então eu gostaria de comentar aqui com vocês. Eu não comentei no vídeo da última parte, porque eu achei que isso era muito mais interpretativo e que seria muito mais proveitoso falar deles agora. Uma coisa que eu saquei, que eu fiquei orgulhosa, foi aquela representação do casamento da sobrinha do Padre Pirone. Como aquele casamento, assim como o casamento da Angélica, eles têm motivos sociais de ser, né? Eles têm motivos sociais para estarem acontecendo. E que essa parte do livro serve muito para mostrar que casamentos por interesse aconteceu em todas as classes sociais e por diferentes motivos, mas ainda assim por certos interesses. Existe também um aspecto ali do nome, né, Angélica e Angelina, que eu não vou saber explicar pra vocês e pareceu bastante confuso, pra ser muito sincera. Então eu não vou entrar em território que eu não conheço. Outra coisa que eu achei bastante interessante é como, a princípio, a gente acha que a Angélica tá se dando bem no casamento, porque ela vai ter nobreza e tudo mais, quando na verdade a gente percebe que o casamento ele vai ser bom pros dois, tanto pro Tancredi quanto pra Angélica. A Angélica quer status, é isso que ela quer do Tancredi, enquanto o Tancredi precisa de dinheiro. Então os dois se beneficiam tanto socialmente quanto de certa maneira materialmente. Porque também sem alguma das conexões que o Tancredi tinha, alguma das pessoas que o Tancredi conhecia, a Angélica não conseguiria fazer que esse dinheiro dela desse frutos. Até porque no final, apesar da Angélica ter recebido terras do pai dela, ela ainda tá morando na Vila Falconeri. Então ela pode ter reformado toda a vila como o pai dela sugere que fosse feito, mas ela quer ficar no lugar onde os nobres ficavam. E a terceira coisa que eu achei bem interessante, e a interpretação daquela frase que o Tancredi diz bem no comecinho aqui, para que tudo continue como está, é preciso que muita coisa mude. E muita gente levou isso, pelo menos na época em que foi escrito, como um pessimismo de que nada nunca ia mudar, que não importa quantas revoluções ou quantas coisas acontecessem, a gente sempre ia ter que lidar com essa coisa da substituição de classes. Sai a monarquia, mas entra a monarquia constitucional. Sai a monarquia constitucional, entram os corruptos. Então, a gente vai lutar para quê, né? Esse pessimismo. E na verdade, o que eu percebi, e eu concordei com aquela interpretação, é que o Tancredi, ele teve a percepção, de muitos modos, maquiavélica, de que se ele não fosse a favor da revolução, ele ia sair perdendo. Ele ia ser a classe dominada. Então ele mudou. O Tancredi então inverte os papéis para se dar bem. Ele vira parte da classe dominante a partir do momento em que ele vai lá e ajuda a monarquia constitucional a subir ao poder. Isso é bastante interessante, principalmente do ponto de vista que o Tancredi ele era de uma nobreza falida. O pai dele destruiu a herança que ele teria. Então para ele só traz benefícios. O título com nenhum dinheiro não daria nada para ele. Agora a burguesia, a possibilidade de se casar com Angélica, que é ali filha de um dos maiores burgueses da região, de ter dinheiro, de manter um nome, de ter um posto perante essa nova monarquia, tudo isso favorece Tancredi. Vale ressaltar aqui que sim, eu senti muita falta da importância das personagens femininas. Eu percebi que elas só se tornaram mais importantes na última parte, quando os personagens masculinos já tinham morrido. Isso me incomoda bastante numa leitura. Mas, por outro lado,
Eu acho bastante interessante, inclusive, que a Concetta e a Angélica são personagens muito diferentes. Então você tira um pouquinho daquela unidimensionalidade feminina que livros que não têm tanta representatividade costumam ter. Concetta e Angélica são ambas mulheres muito fortes, mulheres muito opostas. E é por isso até que elas têm essa relação de amor e ódio, de admiração e de rivalidade. E eu acho isso até bem bacana. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Dia 16 a gente volta então pro último vídeo dessa playlist, que já tá deixando muitas saudades, que é o vídeo que eu vou falar então sobre o filme do Leopardo. Se vocês gostaram, dá um joinha, aperta lá embaixo para ajudar na divulgação do canal. Se vocês estão gostando do conteúdo que eu vou produzir, se vocês querem ver o que eu vou produzir, se inscreve clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer por aqui. Um beijo, pessoal, e até a próxima.